Bom, gente, nós estamos aqui hoje com o pastor Daniel. Quero agradecer a presença do pastor Daniel ter vindo aqui. Ele vai nos ceder aqui uma entrevista e vai contar um pouquinho da sua história. Eu queria, antes que o pastor Daniel contasse um pouco da sua história, que o senhor se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo, pastor Daniel. Bem, eu sou o pastor Daniel Ferreira Costa, pastor, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus ali em Jardim Itambi, né? E estou ali, dando glória a Deus ali e tentando passar para o povo aquilo que a gente tem aprendido. Pastor Daniel, qual era o seu problema antes do senhor conhecer o coach e como é que o senhor se sentia? O meu problema era, na verdade, pastor Jarbas, que eu não tinha assim aquela... Eu pensava que tinha uma habilidade, uma certa habilidade, até para lidar com pessoas na questão de liderança, essas coisas assim. E eu tive muitos problemas antes de conhecer o coach, que se eu tivesse conhecido o coach, eu não teria certos problemas, não teria tomado certas decisões. Então eu tive muitos problemas assim, de ordem, que talvez se eu tivesse conhecido o coach, com certeza eu teria uma outra habilidade para poder sair daquele problema e não gerar, às vezes, certas frustrações que acabou gerando para mim, né? Então, agora depois que eu conheci o coach, aí a coisa já começou a mudar para mim, né? Legal. Pastor, como que o senhor conheceu o coach e por que o senhor resolveu dar um voto de confiança aí pro coach? Eu conheci o coach através do pastor Jarbas mesmo, me apresentou. E quando ele me apresentou mais ou menos como seria as ferramentas passadas, de modo que eu vi que aquilo ali poderia me ajudar, né? Eu tive uma visão que eu falei, peraí, eu acho que aqui vai dar para me organizar, né? Porque eu, na verdade, não sabia como é que eu ia dirimir certas coisas, certas situações na minha vida, tanto faz na vida pessoal quanto na vida ministerial, e através do que ele falou comigo, mostrando algumas coisas, dando alguns exemplos, eu me interessei pelo coach. Muito bom, legal. Pastor, me conta aí um pouco aí da dificuldade que você teve ao começar a aplicar o coach de liderança por os liderados do senhor. Qual foi a dificuldade assim de até ter feito coach, ter aprendido coach, e qual foi a dificuldade que o senhor teve de aplicar isso dentro da liderança? A dificuldade que eu tive é porque quando a gente tem uma visão do coach, a gente acaba, eu acredito que é como que uma pessoa, eu faço uma conjectura assim, uma pessoa que não está enxergando direito, né? E precisa fazer um óculos. Depois que ele faz o óculos, ele enxerga aquela maravilha. Então eu passei a enxergar muito. Então a minha dificuldade foi exatamente sondar as pessoas que realmente eu deveria aplicar, né? O coach de liderança sobre ela. E isso foi uma dificuldade que eu tive, né, no início. Mas eu comecei a me dedicar, e com toda a instrução que eu já havia recebido, o próprio pastor Jarbas, que foi meu coach, eu já comecei a aplicar e vendo, e as pessoas começaram a se interessar também como eu me interessei, e enfim, eu consegui superar aquelas dificuldades. Poxa, que bom. Pastor, quais os resultados e transformações que o coach trouxe para a sua vida e como é que o senhor está se sentindo hoje? Os resultados foram os melhores possíveis. Interessante, né? Porque, por exemplo, eu tenho quase 30 anos de casado. Então, já pensei até que dentro da própria minha casa eu tive que rever várias coisas, né? Acerca da família, né? Não que eu não valorizasse minha família, eu sempre valorizei minha família, né? Mas eu tive que rever várias coisas. Dentro do ministério, eu tive que também fazer uma revisão muito grande, e de modo que eu comecei a ver resultado. Isso é que foi bacana. Resultado que eu buscava há mais de 10 anos, e na minha vida estava sendo como dar uma varada na água, como diz o mineiro. Eu já comecei com pequenas ações que eu aprendi através do coach, eu já comecei a ver resultado de crescimento. Eu já comecei a conseguir mostrar para as pessoas qual o tipo de comportamento deveríamos ter para focar e ir em direção a alguma coisa e crescer. Então os resultados para mim foram maravilhosos. Tem sido, né?
Você não para. Muito bom. Pastor, o que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que seria possível após os resultados do coach de liderança? O que aconteceu na minha vida que eu pensei que eu nunca mais ia ter aquele desejo de ver as coisas acontecerem. E, por incrível que pareça, o coach, pastor Jarba, abriu meus olhos e a minha expectativa. Por exemplo, eu estou indo para 50 anos, eu estava pensando em parar já, em já me aposentar. E hoje não, eu me sinto que eu estou com 25 anos. E cheio de disposição, cheio de vontade, né? E, enfim, e procurando também repassar aquilo que eu aprendi para os meus liderados, o pessoal que trabalha comigo, para a equipe que trabalha comigo, e mostrando para eles. E é legal que eles estão comprando a ideia, estão admitindo, e eles estão... eu estou vendo que não era tão difícil assim. Na verdade, o coach organizou, eu sempre falo isso, organizou a minha vida no que diz respeito ao que eu faço, o meu trabalho, e hoje eu tenho projeção, coisa que eu não tinha. Eu tinha vontade, eu sonhava com qualquer um outro, mas eu não tinha nenhuma projeção. Hoje não, hoje eu já sei, já oriento a equipe, já fico de olho, quando eu vejo que tem alguma coisa que precisa ser ajustada, eu já vou lá, dou umas olhadas nas ferramentas, chamo um e outro para conversar, e aquilo acaba, tá sendo maravilhoso. Para mim, eu considero interessante, né? Não era nem para eu estar falando dessa forma, um antes e depois, né? Porque o coach para mim realmente foi transformador no que diz respeito à administração, no que diz respeito à família, e no que diz respeito, que é uma das coisas importantes da minha vida, que é o ministério. Né? Muito bom. Bom, Juliano, queremos agradecer aqui o pastor Daniel aí pela ter cedido esse tempo para estar falando com a gente um pouquinho, né, da sua história. E nós queremos, pastor Daniel, agradecer e que Deus continue abençoando a sua vida e que o coach, né, venha ajudar cada dia mais a sua vida aí, as ferramentas de coach, né, e que a sua liderança cresça cada dia mais. Obrigado por tudo aí. Vamos crescer juntos. Obrigado, amém. Tá bom.